Saudações guerreiros e guerreiras de plantão, feras, e aí, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos dar continuidade, estamos chegando em um processo de finalização de função afim dessa playlist, certo? Então, nesta aula nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular a taxa de variação dados os pontos x1, y1 e x2, y2, certo, fera? Então, veja bem, observe o seguinte, que nós temos aqui que destacar três pontos. Nós temos o ponto que está em destaque aqui azul, nós temos esse ponto aqui, segundo ponto, que tem coordenadas x1, y1, que eu vou chamar de ponto A, e nós temos também o terceiro ponto, que eu vou chamar de ponto B, que tem coordenada x2 e y2. Observe que no enunciado ele dá os pontos x1 e y1, as coordenadas, e x2 e y2. O que nós vamos fazer é aplicar esses pontos na função, que essa aqui é a função afim, para calcular o valor da taxa de variação. Nós já fizemos isso? Sim, vamos lembrar aqui rapidinho que já foi feito isso. Que para calcular a taxa de variação, basta termos aqui um delta x, certo? Um delta x e um delta y e um delta y. E o A, que é a taxa de variação, nós concluímos que é delta y dividido por delta x. Preciso somente de dois pontos e aplicar nessa expressão. Porém, eu quero aqui trabalhar um aprofundamento, ou seja, eu quero mostrar a partir de um cálculo algébrico como essa expressão ela surge. Eu já mostrei a partir de uma situação, vamos dizer aqui, experimental, a partir de uma situação, a partir de uma observação, certo? Até o momento você tem várias aulas disponíveis para você nessa playlist, e em todas essas aulas nós construímos aqui a ideia, e a ideia nos levou a concluir esse raciocínio aqui. Porém, nesta aula nós vamos, é claro, eu vou chegar a essa conclusão a partir de um cálculo algébrico, somente aplicando os pontos. Primeiro nós vamos aplicar o ponto A, que nós temos x1 e y1. Então, no lugar de y eu vou colocar o y do ponto A, e no lugar de x eu vou colocar o x do ponto A. Portanto, vai ficar y1 igual a A vezes x1 mais B. Vou colocar um pouco mais abaixo, certo? Eu tenho aqui y1 igual a x1 mais b. Agora eu vou aplicar o ponto B, no qual nós temos o y2 e o x2. Então, no lugar de y eu coloco y2 igual a x2 mais b. Observe que no lugar de y e no lugar de x eu coloco o y e o x referente a cada coordenada. Então, continuando. O que eu vou fazer é resolver esse sisteminha aqui. Lembre-se que o que nós queremos é achar o valor de quem? De A. Para achar o valor de A, eu vou resolver esse sistema. Eu vou subtrair, vamos aqui, ó, subtrair as igualdades. O que eu tenho é, subtraindo y2 menos y1, vai ficar y2 menos y1. Subtraindo ax2 menos ax1, vai ficar ax2 menos ax1. Agora, quando eu subtraio b com b, eu vou ter um cancelamento aqui, porque mais b menos b, quando eu subtraio b menos b, isso aqui vai dar zero. Lembre-se que nós estamos subtraindo, certo? Então, outra coisa, beleza. Então, nós temos isso daqui, esse resultado. Lembre-se que quem eu quero achar é o valor de A. E o A, ele aparece aqui e aparece aqui. Portanto, eu vou colocar o A em evidência. Vamos colocar o A em destaque. Repetindo aqui, y2 menos y1 igual a A. Colocando o A em evidência, nós temos x2 menos x1, certo? Colocando o A em evidência. Observe que o A, porque eu coloquei em evidência? Porque ele é fator comum. Ele aparece tanto nesse pedaço, na multiplicação, ele é um fator comum, também aparece nessa parte aqui. Então,
Toda vez que eu tenho um fator comum, eu posso colocar em evidência. E para que você que não consegue visualizar bem isso, basta você perceber que aqui, olha, se eu fizer uma distributividade A vezes x2, eu volto para essa expressão. A vezes menos x1, eu volto para essa expressão. Então, é isso daí. Por que eu coloquei em evidência? Porque eu agora tenho o A aqui sozinho. E eu quero encontrar o valor de A. O que está me impedindo de encontrar o valor de A é justamente esse x2 menos x1. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir ambos os lados da igualdade por x2 menos x1. Por que, Tiago? Porque como x2 menos x1, tudo isso aqui está multiplicando o A, eu uso a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Eu faço x2 menos x1, eu estou dividindo tudo por x2 menos x1. Do outro lado, se eu fiz de um lado, eu estou com a igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então vai fazer também a divisão por x2 menos x1. Aí, fera, você observa o que aqui? Vamos lá, vem comigo. Você observa que eu posso aqui simplesmente dividir x2 menos x1 por x2 menos x1, né? A gente está dividindo tudo aqui, certo? Dessa forma, o que sobra aqui é A. Então, lendo a igualdade de uma forma organizada, vai ficar A igual a igual a... Eu estou colocando já na ordem, colocando o A na frente, que é quem eu quero encontrar. Então, vai ficar A igual a quem? y2 menos y1, y2 menos y1, sobre x2 menos x1, certo? Então, isso aqui é o A, é a taxa de variação. Agora vamos voltar para aqui para o gráfico e entender o que é y2 menos y1 e x2 menos x1. Observe que x2 menos x1 é justamente a diferença entre esses valores. É essa diferença aqui. Se eu faço x2 menos x1, eu encontro essa diferença, essa medida aqui. Então, se eu traço aqui um triângulo, olha só esse lado aqui, né? Vamos traçar o triângulo aqui. Vamos traçar o triângulo. Observe que esse lado aqui, ele pode ser calculado simplesmente subtraindo x2 menos x1. Da mesma forma, olhando para esse segmento, nós podemos projetá-lo aqui no eixo y, certo? Como também, olhando aqui para o segmento que nós acabamos de calcular, pode ser projetado aqui no eixo x. Então, eu tenho que esse segmento é a diferença, é a variação de y1 para y2, que pode ser nada mais do que a diferença feita entre y2 menos y1. Em outras palavras, o que nós temos aqui, anote aí, porque eu quero destacar que y2 menos y1 é o delta y. E x2 menos x1 é o delta x. Portanto, A é igual a delta y sobre delta x, como queríamos mostrar aqui no início. Nós já sabíamos, sim, a partir de observações de tudo que foi construído anteriormente, que dá para calcular o A dessa forma. A igual a delta y, variação em y, sobre uma variação em x, certo? Então, essa é a forma em que nós podemos calcular. Claro, não vai ficar fazendo toda essa conta é só para demonstrar, é só uma demonstração, certo? Demonstrado, agora você vai usar direto a expressão ou a fórmula, como muitos gostam de falar, de calcular o A, que é a taxa de variação. Tranquilo, fera? É isso aí que nós fizemos. Basta você observar que se você tem, vou passar aqui, se você tem os pontos x1, y1, x2, y2, basta para calcular o A, você fazer o quê? A diferença entre o y e a diferença entre o x. y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
Antes que alguém fique aí pensando, Tiago, sempre é o y em cima e o x embaixo? Gente, sim, porque isso está aqui na equação resolvida anteriormente. Quando nós subtrairmos aqui no nosso sistema y2 menos y1, olha onde ele ficou. Ficou aqui. Certo? E quando nós subtrairmos aqui ax2 menos ax1, o que nós temos aqui é ax2 menos ax1. Ao colocar A em evidência, o que eu tenho é que o y2 menos y1 ficou sozinho do lado esquerdo. E do lado esquerdo nós temos A multiplicado por x2 menos x1. Agora observe que ao dividir tudo por x2 menos x1, então o y2 obrigatoriamente ficou em cima. Porque nós queremos que o x2 menos o x2 menos x1, ele saia de perto do A. Pois nós queremos isolar o A, nós queremos encontrar o valor de A. Certo? Por isso fica y2 sobre menos y1 sobre x2 menos x1. Tranquilo? Então, é isso aí que nós acabamos de falar para vocês. E espero que tenha ficado claro para você esse aprofundamento de como calcular a taxa de variação. Lembrando que essa fórmula aqui, ela exige, é importante que você tenha uma leitura clara dela. Pois, lembre-se que aqui embaixo do A tem 1, vou colocar aqui, até aqui em outra cor. Embaixo do A tem 1. E o que nós podemos aqui fazer é uma leitura simples e ao mesmo tempo cheia de riqueza. Que leitura é? Δy está para Δx. Existe uma variação de y que está para uma variação de x. Assim como A representa também uma variação de y quando em x há uma variação de uma unidade. Certo? Então essa é uma leitura que já foi feita anteriormente, mas que eu faço questão de destacar, que é Δy está para Δx, assim como A está para 1, que poderia ser feito também ao contrário. A está para 1, assim como existe uma variação de y que está para uma variação de x. Essa ordem não importa, o que importa é você perceber o seguinte, que existe um movimento em y correspondente a um movimento em x, de tal maneira que o A é um movimento em y à medida que em x há um movimento de uma unidade para a direita, certo? De uma unidade, podemos colocar assim, certo? Então, essa é uma leitura que poucos alunos têm e que faz muita diferença no entendimento de função afim. Essa leitura traz para nós conceitos. Ela é uma leitura cheia de conceitos, certo? Trabalha aqui o conceito de proporcionalidade e trabalha principalmente o conceito de taxa de variação. Tranquilo, fera? É isso aí. Se você gostou da aula, deixa o teu joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Show de bola, valeu, até a próxima. Vamos finalizar daqui a algumas aulas essa playlist, certo? Nós queremos aqui também aprofundar, responder a seguinte pergunta: por que a equação, o gráfico da função afim é uma reta, certo? Nós nos convencemos, a partir da construção feita até o momento, que o gráfico da função afim é uma reta. Mas nós vamos dar uma resposta mais convincente do porquê o gráfico da função afim é uma reta. Valeu, é isso aí, fique com Deus e até a próxima.